Bora falar também sobre a provável escalação do Goiás para essa partida contra o Atlético Goianiense, clássico que acontece pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, nesse sábado às 4h30 da tarde, no estádio Ailê Pinheiro. A tendência é que a equipe esmeraldina possa fazer até, quem sabe, 2 ou 3 modificações em relação ao time que venceu o Atlético Mineiro em um outro contexto, uma outra característica de jogo, na última atuação, né, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o lateral esquerdo Sávio, que cumpriu suspensão nesse último jogo fora de casa, retorne como titular na vaga também do lateral esquerdo Hugo. E lá na frente, tendo essa expectativa, o Marquinhos Gabriel, como confirmou aí o Globo Esporte, uma matéria ainda desta última sexta-feira, garantiu que o jogador pode sim aparecer entre os titulares. Existe essa cotação dentro da equipe esmeraldina, se assim podemos dizer, do Marquinhos Gabriel ser uma das novidades para esse jogo diante o rival. O Jair Ventura é um cara que sempre surpreende, né? Na hora que eu vi aquele time contra o Atlético Mineiro, eu falei, gente, o que o Jair tá tentando imaginar, né? Tinha o Hugo na lateral esquerda, tinha também, por exemplo, o Auremir no meio de campo, que foi muito bem, e como confirmou aí o Globo Esporte, segundo informações deles, o Jair Ventura ele pode utilizar até mesmo 2 volantes nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Não sei se vai ser essa postura. Até havia comentado com vocês durante essa semana, se o Marquinhos Gabriel, por exemplo, aparecesse dentro do time titular, talvez poderia ficar muito ofensivo. Por exemplo, Matheus Salles, Dieguinho e um pouquinho mais na frente o próprio Marquinhos Gabriel. Na minha opinião, não chega a ser assim muito ofensivo demais, né? Demasiadamente, até que são jogadores que conseguem dar um bote, mas certamente se a gente comparar com Matheus Salles, Auremir e Dieguinho, fica um meio de campo um pouco mais fragilizado na questão defensiva, obviamente, né? Na questão ofensiva é um time certamente bem mais qualificado. Como já tem um lateral esquerdo Sávio, né, também que sendo uma opção ofensiva pelos lados do campo, a tendência é que o Marquinhos Gabriel dispute vaga com o Dadá Belmonte para ver quem vai ser esse jogador pelos lados do campo. E aí, essa informação é do Globo Esporte, né, que cotou ali ou o Dadá Belmonte ou o Marquinhos Gabriel como titular nesse clássico. Aí eu fico naquela dúvida. O Vinícius costuma jogar no lado esquerdo. Se o Marquinhos Gabriel não fizer uma função como um meio campista, um camisa 10, ele geralmente costuma cair também como um meio esquerdo, então poderia dar um conflito ali de interesse, assim podemos dizer, com o Vinícius, né? Enfim, algumas cartas na manga para esse clássico fundamental dentro de casa, né? Então, como confirmou aí o Globo Esporte, provável escalação do Goiás para esse clássico na Serrinha, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os 2 zagueiros Caetano e também o Reinaldo. Lateral esquerda com o Sábio, 2 volantes, Auremir e Matheus Salles, um pouquinho mais avançado pelo lado direito o Dieguinho, e aí vendo essa disputa, né? Marquinhos Gabriel ou o Dadá Belmonte. Lá na frente com o Vinícius e também o Pedro Raul. Fico naquela dúvida, como eu falei para vocês, né? O Dadá Belmonte ele costuma fazer aquela função mais pelos lados do campo, de colocar a bola também na correria, dar um outro drible curto, como tem essa outra opção também do lateral esquerdo Sávio. Não sei se mudaria demais o time com uma característica de 2 volantes e também um jogador como é o Dieguinho, onde que o Marquinhos Gabriel poderia encaixar dentro desse time, né? Se seria no meio de campo ou na ponta esquerda. Isso realmente para a gente saber só na hora de divulgar a escalação e principalmente, né, na hora que a bola rolar essa partida fundamental no Campeonato Brasileiro, né? Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito dessa escalação do Goiás para enfrentar o seu rival na Série A do Campeonato Brasileiro. Você iria com 2 volantes? O Auremir fez uma boa partida, né, contra o Atlético Mineiro, o Matheus Salles também, mas será que não é um jogo para ir um pouquinho mais para frente? Ou você pensa ao contrário? Enfim, pode deixar a sua opinião, como o Jair Ventura pode mexer, né, os seus jogadores para essa partida diante do Atlético. Antes de falar da escalação, da provável escalação do rival, quero comentar com vocês também sobre a tabela de classificação. O Goiás, após a vitória diante do Atlético Mineiro, deu um maior conforto, se assim podemos dizer, para trabalhar um pouquinho mais distante dentro do Z4, né? Longe do Z4, melhor dizendo. Então o Goiás aparece na 11ª colocação, 29 pontos somados, tem aí 6 a mais do que o Avaí, que é o primeiro time que abre a zona com 23 pontos. O Atlético Goianiense vem um pouquinho mais atrás, com 22 pontos na 19ª colocação. E essa rodada vai ser muito boa, porque a gente terá vários confrontos diretos. O Goiás, como eu falei, enfrenta o Atlético Goianiense na Serrinha. O Coritiba recebe a equipe do Avaí também, nesse sábado, às 4h30 da tarde. Então, dois jogos bem diretos contra o rebaixamento de 2 equipes, né? Então, o Goiás conseguindo fazer o seu papel em um jogo aí, Coritiba e Avaí ficando no empate. Também outros jogos próximos, né? Equipes que estão ali próximas do Goiás. O Ceará recebe a equipe do Atlético Paranaense. Também nesse sábado, a equipe do Fortaleza visita o São Paulo, né? 2 equipes que estão abaixo da equipe esmeraldina. Botafogo recebe a equipe do Flamengo no Engenhão, e o Cuiabá
É um time que também joga dentro de casa na Arena Pantanal contra o Santos. Nos meus cálculos, né, eu sempre gosto de falar assim, fazer uma previsão. No máximo, no pior dos cenários, o Goiás vai ficar ali 4 pontos de distância ainda dentro de relação ao primeiro time dentro da zona. Caso vença e a rodada se coopere muito bem, né, o Goiás pode abrir até mesmo, quem sabe, 8 pontos em relação ao primeiro time dentro do Z4, ou seja, principalmente fazer o seu papel, vencer essa partida dentro de casa, né, o Goiás que terá uma sequência também difícil, enfrentando aí Santos na próxima rodada lá em São Paulo, também depois recebe o Flamengo, visita a equipe do Red Bull Bragantino, então tem uma sequência muito difícil, assim como é esse jogo diante do Atlético, mas dentro de casa é importante também pensar, né, nesses seus 3 pontos após um adversário bem complicado, então trazendo esse cenário da tabela de classificação, uma vitória nesse momento, né, poderia deixar o Goiás ainda mais confortável e certamente, né, afastar mais a equipe rival e os outros também que se enfrentam, né, o Coritiba vai tirar pontos do Avaí ou vice-versa e os outros adversários do Goiás, tanto o Ceará, tanto o Cuiabá, o próprio Botafogo, o Fortaleza, tem jogos também complicados dentro da rodada, ou seja, para dar aquela tranquilidade maior e por que não, né, o Verdão vencendo e aparecendo pela primeira vez dentro dos 10 primeiros colocados. Bora falar agora também sobre a provável escalação da equipe do Atlético Goianiense. O técnico Jorginho, que vem impressionado para esse jogo, né, após o empate contra o Cuiabá na última rodada pela Série A e também a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e ainda conta com 3 jogadores que não poderão ser escalados para esse jogo por conta de estarem suspensos, tanto o zagueirão Lucas Gasal, ex-Aparecidense, também o volante William Maranhão e o centroavante Thurim. Muito bom o Goiás não enfrentar esse Thurim, é um cara que eu acho perigoso demais, principalmente para o estilo de jogo do Atlético Goianiense, né, que é um time que joga muito pelos lados do campo. Certamente, se tiver uma referência de um camisa 9 fixo ali dentro da grande área, pode chegar muito mais bolas e certamente, né, uma dessas pode acabar entrando, né, fatalmente. Em alguns jogos também acabou acontecendo, assim como foi no jogo contra o Cuiabá, onde esse mesmo Thurim, né, fez um gol. Então, pelo menos ele está suspenso, uma baita aí, oportunidade para o Goiás, assim também como o zagueiro, o Lucas Gasal, que vinha fazendo boas partidas nas últimas rodadas. A tendência é que o Jorginho fique à disposição, ele que tinha alguns problemas físicos, né, principalmente no seu tornozelo, acabou ficando de fora da última rodada, deve ser uma outra novidade, assim também como o Gabriel Baralhas entrando na vaga aí do meio de campo do William Maranhão, na zaga com o Anderson, na vaga do Lucas Gasal. Provável escalação da equipe do Atlético Goianiense, segundo o Globo Esporte, com o Renan no gol, lateral direita com o Rainer, os 2 zagueiros, o Anderson e também o Klaus, aquele Klaus ex-Ceará, Botafogo, Internacional, lateral esquerda com o Arthur Henrique, meio de campo formado aí com Marlon Freitas, Baralhas e também o Jorginho, lá na frente com o Ayrton, o Wellington Rato e o Luiz Fernando. É uma zaga muito frágil, o Goiás tem que saber explorar isso. Acho que o único que está em uma boa fase, eu diria que o Klaus, né, fez boas partidas aí, principalmente no mata-mata, mas tanto o lateral direito Rainer quanto também o lateral esquerdo, o Arthur Henrique, não são bons jogadores na questão de marcação. O Rainer é até bom ofensivamente, mas na parte da defesa pode dar uma outra brecha, assim também como o zagueirão Wanderson, que de vira e mexe faz uma besteira ali na zaga do Atlético, então quem sabe dando sorte, né, para esse jogo contra o Goiás. Do meio para frente, aí eu já acho uma equipe bem competitiva, principalmente os 3 meias, tanto com o Marlon Freitas quanto também o Gabriel Baralhas e um pouquinho mais na frente o Jorginho. Como eu disse, o ataque é muito veloz, principalmente com o Ayrton. O Goiás não pode dar de jeito nenhum espaço ali no lado esquerdo com o Ayrton, que é o cara que, se deixar, ele sai na cara do gol, né? Ele coloca ali na correria, em 5 segundos o cara sai de um campo e entra dentro do gol da equipe adversária. Não pode dar brecha de jeito nenhum, assim também como o Wellington Rato, né? Já havia feito uma partida absurda, né, contra o Goiás na Copa do Brasil, e também o Luiz Fernando. Então um time bem enjoadinho de se enfrentar, essa equipe do Atlético Goianiense, gosta mais de ficar na posse de bola, mas agora vamos torcer, né, para que, diferentemente dos jogos na Copa do Brasil e também no Campeonato Goiano, a gente possa vencer e aí sim, né, já dar um passo gigantesco rumo à permanência. Para falar sobre esses últimos jogos, né, o Goiás, que certamente não vem vivendo uma boa fase diante do seu rival, mas eu separei um número para a gente ficar otimista. Dos últimos 5 jogos entre Goiás e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, 3 foram na Série A e 2 na Série B do futebol nacional. 5 vitórias do Goiás, primeiro turno 1-0, jogando no Antônio Ascioli, gol do Elvis, e anteriormente a isso, né, tanto na Série A, vitórias lá em 2020, fora de casa para 1-0, gol do Rafael Moura, na Serrinha 2-0, gols do Daniel Bessa e também do Vitor Andrade, e na Série B lá de 2018, 3-2, se eu não me engano, no primeiro turno, e 2-1 também de virada no segundo turno no Estádio Olímpico. Então o Goiás tendo essa sequência boa no Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o rival. Vamos se apegar também a essas estatísticas em relação ao que foi realmente
realmente uma vantagem bem grande para a equipe adversária nos jogos em 2022 e também nas últimas temporadas, né, em 2021 também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe o seu palpite para esse jogo desse sabadão, né, às 4h30 contra a equipe do Atlético Goianiense. Qual seria a sua escalação, também o seu palpite em relação a essa tabela de classificação, que certamente se o Goiás vencer o seu maior rival nessa Série A, certamente dará um grande passo rumo à permanência. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!